O hospital estava em sua rotina agitada, com médicos correndo de um lado para outro, quando as portas automáticas se abriram de forma abrupta. Uma jovem entrou gritando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, alguém me ajude. Ele vai morrer se ninguém fizer nada. A intensidade de sua voz fez com que todos os olhares se voltassem para ela. O desespero em seus olhos era quase tangível, congelando a equipe por um instante. Os enfermeiros correram ao seu encontro, tentando entender o que estava acontecendo. Ela continuava a implorar, quase sem fôlego: ele está lá fora, no carro. Por favor, tragam uma maca. Seu corpo tremia como se estivesse carregando o peso de uma tragédia. O médico de plantão, Dr. Rafael, aproximou-se rapidamente, tentando acalmá-la enquanto instruía a equipe a agir. Do lado de fora, a cena era caótica. Um carro estava estacionado de qualquer maneira na entrada, com as portas abertas. Dentro, um homem desacordado, com marcas de sangue na camisa, respirava de forma irregular. A jovem segurava sua mão, como se o simples contato pudesse mantê-lo vivo. Enquanto o levavam para dentro, ela continuava a murmurar: por favor, salvem meu pai. A equipe médica começou a trabalhar de imediato, mas o estado do homem era crítico. A jovem permaneceu na sala de espera, abraçando os próprios braços, como se tentasse conter o frio que vinha de dentro. Sentada ali, ela foi abordada por uma assistente social que se apresentou como Maria. Você está bem? Pode me dizer o que aconteceu? A jovem hesitou, suas palavras saindo entrecortadas. Eu nunca deveria ter deixado isso acontecer. É tudo minha culpa. Enquanto as horas passavam, Maria permaneceu ao seu lado, tentando entender o que a atormentava. Você mencionou que ele é seu pai. O que houve exatamente? A jovem ergueu o olhar, seus olhos inundados de culpa e dor. Ele não é meu pai de sangue, mas foi o único que cuidou de mim. E agora, tudo está desmoronando. A história começou a emergir lentamente. Ela se chamava Ana, e o homem no leito era Pedro, o homem que a criou após sua mãe abandonar a família. Ele tinha enfrentado dificuldades, mas nunca deixará faltar amor. Agora, ele estava pagando um preço alto por proteger Ana de algo que ela ainda não conseguia verbalizar. O Dr. Rafael saiu da sala de cirurgia com uma expressão grave. Ele está estável, mas precisamos de mais informações. Houve uma lesão interna que não conseguimos explicar apenas pelo que vimos. Ana sentiu o coração afundar. Ela sabia o que estava escondendo, mas tinha medo de revelar. Ana olhava para as mãos trêmulas, incapaz de conter a avalanche de memórias que a engoliam. Sua mente voltou para uma noite fria, anos atrás, quando Pedro apareceu em sua vida. Ele era um estranho para ela, mas não para sua mãe. Esse é o Pedro, sua mãe dissera, com uma voz carregada de um cansaço que Ana não compreendia na época. Ele vai cuidar de você por um tempo. Naquela noite, sua mãe partiu sem explicações, e Ana ficou sob os cuidados daquele homem desconhecido. Pedro, com uma expressão austera, parecia tão deslocado quanto ela. Mas, com o tempo, ele mostrou que a rigidez era apenas uma máscara para esconder um coração que carregava mais bondade do que Ana imaginava ser possível. Ele a ensinou a andar de bicicleta, a resolver problemas de matemática e, acima de tudo, a acreditar em si mesma. Porém, o passado de Pedro também carregava sombras. Ele evitava falar de sua própria história, mas Ana sabia que ele tinha dívidas antigas, tanto financeiras quanto emocionais, que o seguiam como fantasmas. Era um homem que havia cometido erros, mas se dedicava a corrigi-los, mesmo que isso significasse sacrificar tudo por ela. Agora, sentada no hospital, Ana entendia que essas sombras haviam finalmente os alcançado. O que aconteceu naquela tarde fatídica não foi um acidente. Pedro estava voltando para casa com ela depois de buscá-la no trabalho, quando um carro os perseguiu, forçando-os a parar. Pedro havia saído do veículo para confrontar os homens que desceram armados. Fique no carro, Ana, ele dissera. Mas ela não ficou. Ana tentou ajudar Pedro, mas foi empurrada para longe, aterrissando no chão com força suficiente para machucar o braço.
Ela viu tudo, os homens exigiam algo que Pedro não podia entregar. Ele tentou proteger Ana, e a briga terminou em tiros. Um deles atingiu Pedro, e os agressores fugiram, deixando-os para trás. De volta ao presente, a assistente social olhou para Ana com preocupação. Por que você acha que isso é sua culpa, querida? Ana abaixou a cabeça. Eu sabia que ele estava em perigo. Sabia que essas pessoas estavam atrás dele, mas não fiz nada. Pensei que se ficássemos quietos, eles nos esqueceriam. Maria segurou a mão de Ana. Você fez o que podia. Ninguém pode carregar o peso de tudo sozinho. O mais importante agora é ajudá-lo a se recuperar. Mas Ana sabia que havia mais. O segredo que Pedro carregava era algo que ela nunca havia entendido completamente, e agora precisava confrontar para salvá-lo. Antes que pudesse dizer mais, o Dr. Rafael voltou. Precisamos de um familiar para autorizar um procedimento delicado. Sem isso, ele pode não sobreviver. O coração de Ana disparou. Ela não era sua filha de sangue, e não sabia se isso seria suficiente. Ele me criou. Isso não conta? Rafael hesitou, mas prometeu fazer o possível para agilizar a papelada. Ana sabia que isso era apenas o começo. O passado que Pedro tanto tentará esconder estava prestes a vir à tona, e com ele, segredos que poderiam mudar tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida. Enquanto a papelada era processada, Ana sentiu a urgência queimando em seu peito. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Algo nos olhares trocados entre os médicos e a polícia, que agora fazia perguntas no hospital, dizia que a situação era mais complexa do que parecia. Ana sabia que a única pessoa que poderia responder suas dúvidas era Pedro. Maria, sempre ao seu lado, sugeriu que ela descansasse, mas Ana recusou. Não posso descansar enquanto ele estiver assim. Há coisas que preciso saber. Coisas que ele nunca me contou. Maria hesitou antes de responder. Se você quiser desabafar, eu estou aqui. Às vezes, dividir a dor a torna mais leve. Ana começou a falar, mais para si mesma do que para Maria. Minha mãe nunca explicou por que confiou Pedro a mim. Eu só sabia que ele era alguém de quem ela dependia quando as coisas estavam ruins. Ele nunca falou sobre o passado dele, mas sempre parecia estar olhando por cima do ombro, como se estivesse esperando que algo ruim acontecesse. Enquanto Maria ouvia, uma enfermeira se aproximou e entregou a Ana uma bolsa que haviam retirado de Pedro. Dentro dela, havia documentos, uma carteira com pouco dinheiro e uma pequena foto desgastada. Ana puxou a foto, e sua respiração ficou presa ao ver uma mulher sorridente segurando um bebê. Era sua mãe, e o bebê não era ela. Quem é esse? Ana perguntou a si mesma, virando a foto para ver se havia alguma anotação. No verso, estava escrito, para Pedro, com amor, Ana Clara. Proteja nosso filho a todo custo. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O que isso significava? Ela sempre acreditou que sua mãe a havia abandonado aos cuidados de Pedro, mas a foto parecia contar outra história. A mente de Ana foi invadida por lembranças confusas. Pequenos detalhes que nunca fizeram sentido começaram a se encaixar. A forma como Pedro sempre a chamava de minha menina com tanto carinho, como ele nunca hesitou em se sacrificar por ela. Mas e esse nosso filho? Ele tinha outro filho além dela? Ou, seria possível que Pedro fosse mais do que apenas um guardião? Antes que pudesse processar, um policial se aproximou. Senhorita Ana, precisamos falar com você sobre o motivo do ataque. Ela hesitou, sentindo o peso das palavras. Pedro era procurado por pessoas envolvidas em atividades ilegais. Sabemos que ele estava tentando proteger alguém, você, talvez? Ana olhou para o policial com os olhos arregalados. Proteger de quê? A resposta foi um choque. Parece que Pedro tinha informações que poderiam colocar essas pessoas na cadeia. Ele foi ameaçado várias vezes para se calar, mas se recusou. Parece que ele acreditava que proteger você valia mais do que a própria vida. Ana sentiu as lágrimas brotarem. Pedro havia enfrentado o perigo para protegê-la, mas por quê?
Enquanto os policiais se afastavam, Ana apertou a foto contra o peito. Maria colocou a mão em seu ombro. Você precisa falar com ele. Se Pedro acordar, talvez ele possa explicar tudo. Ana assentiu, mas o medo a dominava. E se Pedro não acordasse? E se ela nunca soubesse a verdade? Na sala de espera, Ana encarou as portas fechadas da UTI. Ela fez uma promessa silenciosa. Pedro, você me deu uma vida. Eu farei o mesmo por você, não importa o que seja necessário. Mal sabia ela que o segredo que Pedro guardava ia muito além de qualquer coisa que ela poderia imaginar, e estava prestes a mudar sua vida para sempre. Ana aguardava ansiosamente na sala de espera da UTI, sentindo que o tempo se arrastava. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, a porta se abriu, e o Dr. Rafael apareceu. Seu rosto, parcialmente escondido pela máscara, era indecifrável. Pedro está acordando. Ele ainda está fraco, mas pode falar com você por alguns minutos. Seja breve e cuidadosa. Quando Ana entrou no quarto, viu Pedro deitado, pálido e frágil, mas seus olhos brilhavam com o mesmo calor que sempre a reconfortara. Ela aproximou-se, segurando sua mão com cuidado. Pedro, sou eu. Você está seguro agora. Ele abriu os lábios rachados, falando com dificuldade. Ana. Eu nunca quis que você descobrisse assim. Ana engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. Descobrir o quê? Pedro, eu encontrei uma foto. Minha mãe escreveu para você, mas não entendo. Quem é o bebê? E o que você estava protegendo todos esses anos? Pedro fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Você é o bebê da foto, Ana. Sempre foi você. O choque tomou conta dela. O quê? Mas minha mãe disse que você era apenas um amigo dela, alguém para cuidar de mim por um tempo. Pedro balançou a cabeça lentamente. Ela mentiu para protegê-la. Eu não sou apenas alguém que cuidou de você. Eu sou seu pai. Ana ficou sem palavras, sua mente girando. Tudo fazia sentido agora, o carinho incondicional, os sacrifícios, os segredos que ele carregava. Mas por que ela mentiu? Por que ela me deixou com você? Pedro tossiu, a dor evidente em sua expressão. Porque eu fiz coisas das quais me arrependo, Ana. Coisas que colocaram vocês em perigo. Ele continuou, sua voz fraca. Quando você nasceu, eu estava envolvido com pessoas erradas. Sua mãe queria te proteger, então me deu um ultimato, ou eu mudava de vida, ou ela iria embora com você. Eu prometi mudar, mas não foi rápido o suficiente. Quando ela percebeu que o perigo ainda estava perto, ela te deixou comigo, acreditando que você estaria mais segura comigo do que com ela. Ana sentiu um nó na garganta. E ela? Ela nunca voltou por mim, por quê? Pedro fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Ela tentou. Mas os mesmos homens que me perseguiram hoje, eles a encontraram primeiro. Ela sacrificou tudo para garantir que você não fosse encontrada. O peso da revelação a esmagava. Sua mãe havia desaparecido para protegê-la, e Pedro havia enfrentado anos de perseguição por escolhas que ele nunca conseguiu escapar completamente. Pedro, você nunca me contou isso, por quê? Ele sorriu fracamente. Eu queria que você tivesse uma vida sem essa dor. Mas agora, você precisa saber para se proteger. Antes que pudesse dizer mais, os alarmes da máquina cardíaca começaram a soar. Enfermeiros invadiram o quarto, pedindo que Ana saísse. Ela foi arrastada para fora enquanto gritava o nome de Pedro. Ana segurava a carta com força, sentindo o peso de cada palavra de Pedro. A dor era sufocante, mas havia uma nova determinação crescendo dentro dela. Não podia deixar o sacrifício de Pedro ser em vão. A última linha da carta fez estremecer. Procure no fundo da gaveta do meu armário. Tudo o que você precisa está lá. Sem hesitar, ela voltou para o pequeno apartamento onde Pedro a criará. Cada canto da casa parecia sussurrar memórias de uma vida que agora parecia tão distante.
Ao abrir a gaveta mencionada, encontrou uma caixa de madeira cuidadosamente trancada. Dentro, havia documentos, fotos e um pendrive. Ao entrar no quarto, Ana encontrou Pedro respirando com dificuldade, mas com um brilho determinado nos olhos. Ele segurou sua mão com o pouco de força que ainda tinha. Você encontrou, não foi? Ana assentiu, as lágrimas escorrendo. Sim, e vou usar isso para acabar com eles. Pedro tentou sorrir. Você é mais forte do que pensa, minha menina. Prometa que vai viver sua vida, não deixe essa dor te consumir. Ana apertou a mão dele. Eu prometo, mas vou fazer justiça por você e por minha mãe. Com uma última respiração profunda, Pedro sussurrou, eu sempre estarei com você, Ana. Sempre. Então, seus olhos se fecharam, e a máquina ao lado dele emitiu um som contínuo. Ana sentiu como se o mundo tivesse parado. Dias depois, durante o velório de Pedro, Ana decidiu que era hora de agir. Com a ajuda das provas que ele havia deixado, ela contatou um advogado de confiança e entregou tudo à polícia. A investigação rapidamente ligou os homens responsáveis aos crimes que perseguiram Pedro por toda sua vida. O plot twist veio quando Ana descobriu, por meio dos vídeos no pendrive, que um dos homens envolvidos era ninguém menos que o chefe de polícia local. Ele havia usado sua posição para proteger os criminosos e garantir que Pedro nunca encontrasse paz. Com a ajuda da mídia, Ana expôs toda a rede de corrupção, garantindo que os responsáveis fossem presos. O caso se tornou um escândalo nacional, e Pedro foi lembrado como um homem que sacrificou tudo para proteger quem amava. No final, Ana sentiu que a promessa feita a Pedro havia sido cumprida. Ela estava livre para viver sua vida sem medo, mas com a lembrança de um pai que lhe ensinou o verdadeiro significado de amor e coragem. Anos depois, Ana, agora uma advogada de direitos humanos, visitava o túmulo de Pedro regularmente. Em uma dessas visitas, ela deixou uma flor com um bilhete, obrigada por tudo. Sua luta não foi em vão. Te amo para sempre, papai. O vento soprou suavemente, como se as palavras de Pedro ainda ecoassem ao seu redor, eu sempre estarei com você. E se você descobrisse que a pessoa que mais te protegeu guardava um segredo capaz de mudar toda a sua vida, o que você faria? Deixe sua resposta nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa.